Então, olá, boa noite. Meu nome é Narayana de Souza Silva e eu vim apresentar um pouquinho do tema do paper, que é a inclusão digital na educação de jovens e adultos, que é o EJA. Então, o resumo fala um pouquinho do paper, que apresenta como temática a inclusão digital no contexto da educação de modalidades de jovens e adultos, que é o EJA, que justifica também a escolha do tema, uma vez que a inclusão digital é uma realidade no cotidiano educativo e a modalidade EJA não pode ficar à margem dessa nova metodologia de ensino. A metodologia utilizada nessa pesquisa do trabalho foi a pesquisa bibliográfica, que destaca também a importância da escolaridade para jovens e adultos. Os principais objetivos desses núcleos de informação, a metodologia utilizada nesse programa e os métodos de avaliação utilizados. A metodologia de educação de jovens e adultos prioriza o trabalho em grupo, na proposição de uma melhor interação e valorização dos membros que compõem estas classes. Desta forma, conclui-se que é essencial a inclusão digital para a facilitação do processo de ensino e aprendizagem no contexto da EJA. E tem-se como principal objetivo conhecer as informações pertinentes a toda a dinâmica do Programa de Educação de Jovens e Adultos, com a inserção da tecnologia desta modalidade. Palavras-chave: jovens, adultos, valorização e tecnologia. Então, eu vim apresentar um pouquinho da introdução, que os alunos no contexto atual, que cursam a modalidade de educação de jovens e adultos, é um público bem eclético, não sendo a mesma situação da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Suas necessidades na aprendizagem são diferenciadas, uma vez que são jovens e adultos, e em alguns casos idosos, pessoas muitas vezes em faixas etárias diferentes, em fases diversas, que aprendem e assimilam os conteúdos de forma diferenciada. Toda essa situação deve ser observada e levada em consideração pelo educador, o professor desta clientela, que mesmo em fase de alfabetização, carregam conhecimento de mundo, de vida, construídos ao longo de sua vivência. Quem falou foi Moura, em 2015. Tem-se também como principal objetivo conhecer as informações pertinentes a toda a dinâmica do Programa de Educação de Jovens e Adultos, com a inserção da tecnologia desta modalidade. Boa tarde, eu me chamo Bárbara e o nosso paper é sobre o EJA. No decorrer do trabalho, a gente vai falar sobre as características, a importância dele no sistema de ensino brasileiro e quem tem direito e para quem ele é ofertado. O programa de ensino ele é voltado para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental 2 ou de forma regular. Na metodologia de ensino do EJA, o aluno ele é protagonista da aprendizagem dele durante todo o processo do EJA. Nas salas de aula, os professores trabalham com textos curtos e desenvolvendo a leitura e também a escrita dos alunos, já que muitos desses estão fora da sala de aula por muito tempo e aí estão retornando e é necessário todo esse acompanhamento e toda essa metodologia em que o professor assiste o aluno de perto, né, e dá essa assistência até que ele consiga começar a caminhar e se tornar sujeito da sua própria aprendizagem. A internet tem sido bastante aliada
na oferta de ensino do EJA, por conta de que existe também o EJA de forma presencial e de forma semipresencial, que seria nas plataformas online, o que tem facilitado também e tem aumentado a procura de pessoas pela metodologia de ensino, pelo EJA, para que eles consigam aí, então, concluir os estudos. A internet, de forma integrada e dinâmica, ela tem desenvolvido e criado nos alunos os recursos diversificados para que eles, né, nesse processo de aprendizagem, eles ampliem mais ainda os seus conhecimentos. Então, eu entendo que de forma muito necessária a internet, assim como no ensino regular, no EJA, ela agrega de forma positiva no decorrer do aprendizado do aluno, para que ele obtenha sucesso e aí ele consiga concluir através do EJA de forma mais rápida, né, que é o que o ensino dispõe e propõe ao aluno. Conclusão aí do ensino fundamental, ensino médio, e para que a pessoa possa talvez ingressar em uma faculdade, um curso técnico, conforme a vontade dela, mas que seja mais apta ainda ao mercado de trabalho aqui do nosso país. Muito obrigada. Oi, meu nome é Natália e eu vou dar finalização no nosso paper, né, do EJA, né, de Educação para Jovens e Adultos. Eu fiquei com a parte do resultado, discussão e a conclusão, né? Então, eu vou começar com os resultados e a discussão, né? O grande papel da educação, né, do EJA é incluir toda a população a qual foram excluídas, né, historicamente do processo escolar, né? Dando a esses alunos o direito de lutarem por condições, né, mais humanas e dignas de qualquer ser humano, né? E para quem leciona, né, para esse público-alvo, né, do educação de jovens e adultos, é essencial que tenha muito preparo e tenha muita transformação dentro desse núcleo, né? Para construir novas relações no cotidiano desses alunos, atendendo de acordo com suas características e necessidades, promovendo também a conscientização, né, do conhecimento produzido por eles e que favoreça sua participação no meio da cidadania, né, no meio da humanidade, né? E esse pensamento em si, ele gira em torno tudo do que o Gentili falou lá em 2018, né? A construção de uma sociedade mais justa e democrática constitui o exercício da cidadania tão vorazmente buscando nesse novo milênio. Essa conquista depende efetivamente da formação humana dos indivíduos que compõem a sociedade atual. No entanto, o que se vê? Uma realidade social justamente oposta àquela tão desejada e esperada por todos, né? Ou seja, aqui nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, ele fala sobre a construção de uma sociedade mais justa e democrática, na qual ainda a gente não conseguiu chegar exatamente, né, pela falta do ensino, né, de acordo com os núcleos, que nem no caso, né, do nosso trabalho, a educação de jovens e adultos. Né? E que isso, da forma que está agora, né, a educação do jeito que está agora, ela é uma realidade social totalmente diferente, né, oposta àquela que é desejada e esperada por todos, né, porque todo mundo queria ter o direito de todo mundo não é que quer ter, né, todo mundo tem o direito de estudar, todo mundo tem o direito de constituir sua cidadania, né, então é isso. Atualmente, em virtude dos programas do governo e das políticas públicas de informatização das escolas, muitos investimentos têm sido feitos nesse sentido, pois a informatização está cada dia mais latente e a escola não pode ignorá-la. Portanto, há necessidade de que as tecnologias estejam permeando a prática pedagógica, de acordo com Freire, em 2010.
Ou seja, atualmente os programas do governo, né, e relacionado à política pública, né, de informatização das escolas, elas têm tido muitos investimentos em relação à educação para jovens e adultos, né? Mas ainda ela não chega a ser o tanto que deveria ser necessário para incluir todo esse grupo que foi excluído, né, historicamente, né? Então, eles vão tentar sempre usar as tecnologias que a gente tem, né, de agora, para poder permear a prática pedagógica, né? Ou seja, elas vão tentar sempre se juntar junto com a prática pedagógica para tentar fazer com que os jovens e os adultos consigam ter mais informatização, né, sobre a tecnologia, né, e conseguir chegar ao tão esperado né, a sociedade mais justa e democrática, né, com todos os sentidos. Segundo o Acker, 2009, página 23, a inclusão é um ato que afirma e deseja o convívio universal. É um ato que não nega conflitos, mas amplia o universo da negociação de identidades diferentes, né? Então, com isso, a gente consegue tirar, né, dessa página de Acker que as tecnologias de educação são grandes aliadas da educação, né? E que, se bem aproveitadas, elas conseguem possibilitar uma aprendizagem com eficiência, na qual a gente não conseguia antigamente, né? Porque agora, com a tecnologia, tá tudo mais fácil, né? Tá tudo mais rápido também. Então, não precisa aquela burocracia toda de, eu preciso ir numa biblioteca, pegar um livro, pegar revistas, jornais, né, artigos para poder me basear naquilo. Não, agora a gente consegue tudo mais rápido. A gente consegue ter essas informações mais rápidas, né? Então, com isso, o professor ele vai estar direcionando, né, em relação à tecnologia, estará direcionando todo esse público dos jovens e adultos a conseguirem mais informações, né? Então, por isso que agora, normalmente, está tendo bastante aula do EJA diretamente na internet, né? Por plataformas de streamer também. Então, é isso. E com a tecnologia, né? Com a ajuda da tecnologia, os jovens e adultos, eles estão numa direção onde o futuro promissor, né? Na área do desenvolvimento humano, eles vão conseguir alcançar mais rápido e mais eficiente. Agora eu vou falar da conclusão, né? Acredita-se que para ocorrer aprendizagem significativa é necessário que haja relação entre o conteúdo a ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe, especificamente com algum aspecto essencial de sua estrutura cognitiva, como, por exemplo, uma imagem, um conceito, uma proposição, respeitando sempre os conceitos trazidos para a escola, ajudando-os a se ressignificá-los. A qualidade da relação professor-aluno é determinante para o alcance dos objetivos educacionais. Todavia, é necessário acreditar no potencial de cada ser humano e tomar como ponto de partida o conhecimento real do sujeito, efetivando através de pautas interacionais sistemáticas, né? Então, aqui ele fala, né, na nossa conclusão, que a gente precisa sempre focar nas coisas boas, né, dos alunos, seja eles quais forem, né? Então, assim, a gente tem que tocar no ponto forte do aluno, né, e não no ponto fraco. Então, assim, no ponto forte, a gente vai ter que estudar sempre, né, sobre os pontos fortes desse aluno, né? Porque junto com esses pontos fortes, acaba também mostrando as fraquezas. E se a gente focar mais nos pontos fortes, né, a gente, querendo ou não, a gente vai quebrando essas fraquezas e vai conseguindo transformar eles em pontos fortes também, né? Então, se eles têm alguma dificuldade em alguma coisa, assim, né, a gente primeiro foca no melhor, que daí depois ele vai ressignificar, ele vai mudar seus conceitos e ele vai entender que tudo é bom,
né? Que tudo é melhor e que sempre conhecimento é mais, né? Então, por isso que precisa ter muita relação entre aluno e professor, que o aluno respeitando o professor, ou do jeito que o professor dá aula, e o professor respeitando o aluno do jeito que o aluno é, e os pontos fortes, pontos fracos dele, aí consegue ter uns conceitos trazidos, né, numa proporção gigante, né? Então, um conceito que vai especificar o aspecto essencial da estrutura cognitiva da pessoa. Então, assim, juntando tudo, consegue-se ter uma boa aprendizagem, né? E um bom ensinamento. Porque o ensino não é só aluno e professor, o ensino é professor e aluno também, né? Então é isso. Essa foi a nossa conclusão.